Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de saúde da mulher. Hoje nós vamos falar de parto com distócia, né? Se vocês trabalharem na área ali, em hospital ou em clínicas de partos, né? Vocês vão ouvir muito falar sobre o parto com distócia, tá? E o parto com distócia, ele não é feito somente pela enfermeira obstetra. Então tem que ter um médico ali quando tem um parto com distócia. E o que é a distócia? A distócia é quando não ocorre de maneira natural o parto normal, tá? Então nós vimos o mecanismo do parto normal, nós vimos as fases do parto natural, né? E quando ocorre alguma anormalidade, é então chamada de parto com distócia, tá? Então parto com distócia é quando tem anormalidades e ela não, a resolução do COFEM fala que o enfermeiro obstetra, ele deve realizar o parto sem distócia, tá bom? Então, se tá ocorrendo tudo bem, o enfermeiro obstetra pode conduzir esse parto, tá? Então, a palavra distócia tem origem inglesa e significa perturbação ou dificuldade do parto, tá? Então, dificuldade ali e na condução do parto. Nós vamos ver que a distócia, ela pode ser relacionada tanto à parte fisiológica da mãe, tá? Quanto à parte funcional ou quanto à atividade fetal, tá? Então, a posição do feto vai interferir também, tá? Então, vamos lá. Distócias maternas, tá? São a distócia funcional, tá? Onde ocorre aí uma disfunção uterina. O que é isso? Quando o útero, ele não trabalha da forma correta. Eu já falei para vocês em outras aulas que o uso da ocitocina, ela causa uma compressão excessiva no útero, né? Então, o parto, quando ele é induzido com o uso da ocitocina, não tem um relaxamento, né? Então, aí faz uma hipertonia, causando aí um sofrimento fetal, tá? Então, essa pode ser uma disfunção aí representada pela distócia materna, tá? Ou então, uma disfunção hipotônica, quando a mulher ela não tem força suficiente para conduzir o parto, tá? Então aí é chamada de disfunção hipotônica. As causas mais comuns para essa anormalidade são a desproporção céfalo-pélvica. O que é isso? É quando o feto ele não está posicionado da maneira correta, né? Então a mãe tenta fazer a força ali na fase ativa, só que o feto não consegue fazer o mecanismo do parto, né? Que é a insinuação, descida, que nós já vimos o mecanismo do parto, né? Então o feto ele não consegue fazer o mecanismo dele porque ele está posicionado de maneira que não é céfalo podal que nós falamos, tá? Então acontece aí a distócia materna. A distócia também pode ser por trajeto, né? Nós sabemos aí que a bacia da mulher, a bacia ilíaca, ela tem várias formas, né? Então a mulher nasce com esse tipo de bacia, tá? Envolve a parte dura, né? Os ossos ilíacos, o sacro, o cóccix. Então tudo isso vai influenciar. Também a parte mole, o útero, o colo do útero, vagina, região perineal e vulvo, tá? Então tudo isso vai ser responsável aí pela anormalidade no parto. Então, uma distócia do trajeto vai estar relacionado, por exemplo, essa bacia aqui, ó, ela é uma bacia que ela não é indicada, tá? Por quê? Porque é pequeno para passar, é estreito o local onde o feto tem que passar, tá ok? Então, diâmetros pélvico, estreito superior, estreito médio, tá? Então, tudo isso vai influenciar aqui numa distócia de trajeto,
Então, até agora, distócia materna, quando nós falamos em hipertonia e hipotonia, e distócia do trajeto, que vai envolver os ossos, a parte ilíaca, sacro, cóccix e articulações, tá? Nós temos também, aqui para vocês eu coloquei uma figura maior, tá? Então, a que favorece o parto normal é a ginecoide, né? Então, a fisiologia aí dos índios, por exemplo, né? É uma fisiologia ginecoide, né? Então, ela é específica aí para ter um parto normal sem distócia, tá? Distócia de partes moles, são as distócias aí que eu falei para vocês, que está relacionada também a distócia do trajeto, né, podendo causar fibromas uterinas, placenta prévia, tumores, anormalidades do colo do útero, na vagina e na vulva também. A distócia do feto é a apresentação fetal, como que esse feto está se apresentando, tá? Então, nós vimos na aula de parto, né, que o feto ele faz os mecanismos. Se ele não consegue fazer os mecanismos por alguma anormalidade relacionada a ele, por exemplo, uma macrosomia, onde o feto é muito grande, né? Quando a mãe é diabética também, o volume parcial aí nas hidrocefalias, tumores, e a situação fetal também vai influenciar na distócia do feto. Distócia do feto anexal, o que é isso? Quando nós falamos feto anexal, vai estar relacionada ao cordão umbilical, tá? Então, tem muitos partos que o cordão umbilical e é normal a gente ouvir falar que o bebê aí nasceu com o cordão umbilical enrolado, né? E isso é natural, porque o feto ele vai fazer os movimentos, o bebê vai fazer os movimentos dentro da barriga. O cordão umbilical sendo muito grande pode aí enrolar, né, o pescoço do feto. E o que é preocupante na hora do parto? A preocupação não vai ser na respiração, porque até o momento, quando o bebê está na barriga da mãe, quando ele sai, ele ainda está ligado na placenta. A respiração dele é pelo cordão umbilical. O que pode acontecer é esse cordão umbilical ficar muito amassado e não conseguir passar o oxigênio da placenta para o bebê, tá bom? Então, não é que o bebê vai ficar com falta de ar porque ele tá com cordão enrolado no pescoço. Não, é porque aquele cordão pode ficar muito amassado e dificultar a passagem do oxigênio da placenta para o bebê, ok? E causando aí uma distócia fetal. Então, quando o cordão umbilical ele sai primeiro do que a cabeça do bebê, uma vez cindido o cordão umbilical no toque vaginal, né, devemos posicionar essa gestante na posição chamada de Trendelenburg, tá? Para ver se a gente consegue empurrar um pouquinho o cordão umbilical, porque primeiro o que tem que sair é a cabeça do feto e depois o cordão umbilical, tá? Porque se o cordão umbilical sai primeiro, depois vai sair a placenta e depois o bebê, e aí pode ocorrer aí um sofrimento fetal, né, podendo levar até a óbito, dependendo de alguns casos, tá? Então, a importância aqui é tentar colocar em Trendelenburg, tá? E observar, né, sempre ali, observando as veias calibrosas dela, né? Colocando ali um sorinho, se for necessário, tá? E, nesse caso, pode ser indicado também a cesárea. Claro que de gestante para gestante, tá? Então, tem que ser avaliado aí pelo médico, pela equipe multiprofissional, tá? Então, os cuidados da enfermagem é proporcionar a presença do acompanhante, orientar plano terapêutico, orientar previamente sobre os procedimentos invasivos, no caso ali uma cesárea, né? Promover conforto, massagens, mudança de decúbito, banho no chuveiro, orientar a realização de exercícios respiratórios para relaxamento, promover diálogo, sempre estar verificando sinais vitais tanto da gestante, né, quanto os batimentos
do feto também, batimentos cardiofetais, e monitorar a dinâmica uterina aí, né? A enfermagem deve ter atenção tanto na mulher quanto no bebê, avaliando aí se tem perda vaginal, né? Se a bolsa estourou antes, né? Da atividade ativa do trabalho de parto, tá? Realizando aí os cuidados com acesso venoso central, tá? Então, nós temos que lembrar o que em partos com distócia. Então, quando falamos em parto com distócia, são partos anormais, né? Que vai ter uma normalidade aí, tanto na função materna, né? Quanto na função do trajeto, quanto na função do feto, tá? Então, eu aguardo vocês nas próximas aulas. Essa foi a nossa aula de hoje. Até mais!